em coisas ruins. A palavra de Deus diz que o povo e a multidão pensava coisas ruins continuamente. Deus decidiu então colocar fim a essa geração de pessoas e chamou isso de dilúvio. O que é o dilúvio, pastor? Uma grande quantidade de água vindo do céu sobre a terra e que encheria a terra de tal forma que todo ser vivente seria destruído pela mão de Deus. É uma decisão terrível, porém Deus entendeu que se Ele não colocasse fim, se Ele não viesse intervir, então aquelas pessoas continuariam pensando coisas ruins sem parar. A palavra de Deus diz que durante o dilúvio, Noé e toda a sua esposa e seus filhos entraram numa construção chamada arca. A arca era um grande barco, mais ou menos do tamanho de um porta-aviões, que tinha primeiro, segundo, terceiro andar, onde ele encheu de animais. E nessa arca foi a salvação de Noé e a salvação da sua casa. É tão interessante que depois que as águas secaram, Noé sai dessa arca com sua família e ele começa, com a bênção de Deus, uma nova geração, sendo que toda a humanidade estava destruída pela intervenção de Deus. Noé viveu cerca de 950 anos e nessa história ele teve o seu primeiro filho com 500 anos. Rapaz, hein? Todas as irmãs da igreja estão gabaritadas, aleluia. Noé teve o seu primeiro filho com 500 anos. A primeira geração que Noé teve. E é tão interessante porque o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. E ele viveu até 950 anos, sendo agricultor, comendo da terra, plantando, e ele tinha ali 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Esse é o resumo da história da arca de Noé. Agora, a grande lição que nós tiramos disso é que o único dilúvio que o nosso Deus quer derramar sobre a vida do ser humano é chamado de dilúvio do amor da sua presença, querido. Deus quer derramar a presença dele cheia de amor. Olha só, quando Deus abriu a arca, ele não proibiu das pessoas irem para serem salvas. Noé proclamava que haveria um dilúvio, mas ninguém acreditava. Assim como nos dias de hoje, nós estamos proclamando que Jesus está às portas, que mais hoje, mais amanhã, o nosso Deus voltará à terra, mas na verdade as pessoas não acreditam. Há pessoas, na nossa vida hoje, na nossa sociedade, que vivem como eles querem, mas a palavra está sendo proclamada: Jesus breve voltará, Jesus breve voltará, Jesus breve voltará. E a porta da arca da salvação, que é Cristo, está aberta para todo aquele que crê. Você pode dizer amém a essa palavra? E o interessante, irmão, que fora da arca não há salvação. Fora da presença de Cristo só há morte, só há morte. E eu queria tirar algumas lições com você nessa noite. A primeira está lá em Gênesis capítulo 6, verso 13. Eu queria que você abrisse lá comigo, em Gênesis capítulo 6, verso 13. A palavra de Deus diz aqui: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Agora o verso 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu, tudo que há na terra expiará. A primeira lição que eu tiro é que o juízo de Deus prometido acontecerá. Irmãos, quando eu olho para Noé, eu tremo diante da palavra de Deus, que tem poder de destruir com as águas que vêm do céu toda uma geração. Deus prometeu não fazer mais isso, mas naquele tempo Deus fez, e Deus cumpre suas palavras de juízo. Talvez muita gente diz: o Senhor tarda, o Senhor não vê a corrupção, o Senhor não está olhando as coisas erradas. Eu quero dizer para você que sim, o nosso Deus vê as coisas erradas, e sim, aquilo que Ele prometeu em juízo vai acontecer. E sim, as pessoas que podem esperar, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, inclusive no seu juízo. É tão interessante isso, porque quando você olha as palavras de Deus,
elas foram comprovadas por tribos e nações. Alguém diz assim: pastor, que história é essa? É verdade que nós cremos na Arca de Noé? Sim. Pastor, por que verdadeiramente nós cremos na Arca de Noé? Em primeiro lugar, querido, porque Deus falou que isso aconteceu, e então de fato isso aconteceu. Mas se você for olhar nas histórias das nações, você vai ver que de uma maneira ou de outra, preste bem atenção, cerca de 300 vezes é comentado na história do mundo que houve uma grande inundação e que as pessoas morreram. 300 vezes. Eu poderia citar, por exemplo, como alguns grupos mexicanos, angoquinos, havaianos, sumerianos, guatemalcos, babilônicos, persas, sírios, Turquia, na Grécia, na Roma, na Rússia, na China, na Índia, nas Ilhas Fuji e na Austrália e vários outros grupos no mundo que, de uma maneira ou de outra, comentaram que aconteceu um grande dilúvio sobre a terra e que as pessoas morreram. Quando essa tarde eu estava dando uma olhada no Google e fui pesquisar as fotos lá do Monte Ararat, quando o pessoal começa a tirar as fotos e que eles começam a identificar meio que por uma sombra, um relevo no chão, etc., as marcas de um grande barco que passou. Alguns dizem que foram lá, alguns dizem que pegaram um pedaço de madeira de lá, mas mesmo que não tivesse mais arca nenhuma, a palavra de Deus diz que houve o dilúvio, então, portanto, aconteceu. Mas quando você olha esses homens prometendo de pé junto, que descobriram a arca, que foram lá, que viram. Eu vi até no Discovery uma vez, um rapaz dando o seu testemunho, dizendo: eu entrei, eu fui, eu consegui chegar. Mas hoje é muito difícil, porque a neve cobre aquele lugar. Mas sabe, irmãos, quando você olha todos esses povos, eu estava olhando os comentários, eu fui dar uma olhada nos comentários dos grupos, dizendo: